Jacó havia visto a escada para o céu, havia ouvido as promessas de Deus, sabia que não estava sozinho em sua jornada. E agora ele continuava caminhando, dia após dia, até que finalmente chegou à terra do Oriente, Harã, onde seus parentes viviam. Ele não sabia que estava prestes a viver uma das histórias de amor mais intensas da Bíblia. Uma história que envolveria amor à primeira vista, 7 anos de trabalho duro, um engano devastador na noite de núpcias e mais 7 anos de trabalho. Hoje vamos conhecer Raquel, a mulher que roubou o coração de Jacó, e Labão, o tio enganador que daria a Jacó um gostinho de seu próprio remédio. Esta é uma história de amor verdadeiro, espera paciente e a dura lição de que o enganador será enganado. Preparem-se, vamos começar. Depois de semanas de jornada, Jacó chegou a um campo onde havia um poço. Era meio-dia, e ali, perto do poço, estavam 3 rebanhos de ovelhas deitados, esperando. Os pastores costumavam reunir todos os rebanhos e só então removiam a grande pedra que cobria a boca do poço, para dar água aos animais. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: "Meus irmãos, de onde vocês são?" "Somos de Harã", responderam. O coração de Jacó deve ter acelerado. Ele havia chegado. Após semanas de jornada, ele finalmente estava na terra de seus parentes. Então fez a pergunta crucial: "Vocês conhecem Labão, neto de Naor?" "Sim, conhecemos", responderam os pastores. Jacó, ansioso: "Ele está bem?" "Está sim", disseram. "E olhe, ali vem a filha dele, Raquel, com as ovelhas." E então Jacó olhou e viu Raquel pela primeira vez. A Bíblia nos diz que Raquel era muito bonita, tinha boa aparência e era atraente. Mas não foi mais que a aparência física que atraiu Jacó. Havia algo nela, algo especial. Ela vinha caminhando, conduzindo as ovelhas de seu pai. Era uma pastora, trabalhadora, forte, independente. Não era uma mulher delicada que ficava apenas nas tendas. Ela cuidava dos rebanhos. E quando Jacó a viu, algo aconteceu dentro dele. Pela primeira vez em sua vida, Jacó, o homem que sempre calculava, sempre planejava, sempre manipulava, sentiu algo puro e genuíno: amor. Não foi gradual, foi instantâneo, à primeira vista. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Jacó, sozinho, foi até o poço. A pedra que cobria a boca do poço era enorme. Normalmente eram necessários vários homens para movê-la. Mas Jacó, impulsionado pela emoção de ver Raquel, moveu a pedra sozinho. Era uma demonstração de força, de impressionar, de mostrar que ele era capaz. Ele deu água às ovelhas de Raquel, e então fez algo que deve ter deixado Raquel completamente surpresa. Jacó beijou Raquel e chorou em voz alta. Não era um beijo romântico, era um beijo de saudação, costume do Oriente. Mas as lágrimas, aquelas eram emocionais. Por que Jacó chorou? Talvez de alívio por finalmente ter chegado ao seu destino após a longa jornada. Talvez de gratidão a Deus por guiá-lo seguro. Talvez de emoção por conhecer sua família. Ou talvez porque ele já sabia que havia se apaixonado. Raquel correu para casa e contou a seu pai sobre o visitante. "É meu sobrinho, o filho da minha irmã Rebeca", Labão exclamou. E Labão correu para encontrar Jacó. Abraçou-o, beijou-o e o levou para sua casa. Jacó contou a Labão tudo o que tinha acontecido. A história de como havia recebido a bênção, a fuga de Esaú, a jornada, o sonho da escada, tudo. E Labão disse: "De fato você é meu sangue." Parecia acolhedor, parecia genuíno. Mas Labão era um homem que a Bíblia descreveria mais tarde como enganador, manipulador, explorador. Ele era irmão de Rebeca, e ela havia ensinado Jacó a enganar. Labão tinha o mesmo sangue, a mesma tendência para a manipulação. E agora, o enganador Jacó estava na casa de outro enganador. Deus tem senso de ironia. Jacó ficou com Labão por 1 mês, trabalhando, ajudando, provando seu valor. E a cada dia ele via Raquel, e a cada dia se apaixonava mais. Depois de 1 mês, Labão disse a Jacó: "Só porque você é meu parente vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser seu salário." Labão tinha 2 filhas.
A mais velha se chamava Lia e a mais nova era Raquel. A Bíblia nos dá uma descrição interessante. Lia tinha olhos sem brilho, mas Raquel era bonita e atraente. Alguns traduzem olhos sem brilho como olhos delicados ou olhos fracos. Talvez Lia tivesse problemas de visão, ou talvez ela simplesmente não fosse tão atraente quanto sua irmã mais nova. E havia algo importante. Lia era a mais velha. Pela cultura da época, ela deveria casar-se primeiro, antes da irmã mais nova. Mas Jacó não estava interessado em Lia. Ele amava Raquel. Então, quando Labão perguntou sobre pagamento, Jacó fez uma proposta que revelava a profundidade de seu amor. Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. 7 anos. Era um período enorme, mas Jacó estava disposto. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fique aqui comigo. E assim, o acordo foi fechado. Mas note que Labão não disse claramente: sim, você terá Raquel. Ele disse: é melhor dá-la a você. Palavras ambíguas, enganosas. Mas Jacó, cego de amor, não percebeu. Assim Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram apenas poucos dias, pelo tanto que a amava. Que frase linda! 7 anos, 2.555 dias, pareceram poucos dias. Imagine isso, acordar todos os dias e trabalhar duro, cuidando de ovelhas, sob sol escaldante, protegendo rebanhos de predadores, tudo por amor. Ver Raquel todos os dias, conversar com ela, conhecê-la mais profundamente e a cada dia amá-la mais. Não era apenas atração física. Ao longo daqueles 7 anos, Jacó conheceu o coração de Raquel, sua personalidade, seus sonhos, seus medos. E ela o conheceu, viu sua dedicação, seu trabalho duro, sua fidelidade. Eles não puderam se casar imediatamente, mas tiveram algo talvez mais valioso: tempo para construir um relacionamento verdadeiro. 7 anos de namoro, 7 anos de espera, 7 anos de expectativa crescente. E, finalmente, os 7 anos terminaram. Jacó foi até Labão e disse: dê-me minha mulher, meu tempo já se completou e quero deitar-me com ela. Direto, depois de 7 anos, Jacó queria se casar. Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, uma grande celebração de casamento com comida, bebida, música, dança. Era costume que as festas de casamento durassem dias, com muita bebida. E naquela noite, todos beberam e celebraram. A noiva estava coberta com véu, costume da época. Ela estava completamente coberta, impossível de ver seu rosto. E quando chegou a noite, Labão levou sua filha até Jacó. A tenda estava escura, era noite, a noiva estava coberta, e Jacó, depois de 7 anos de espera, finalmente estava com sua amada. Ou assim ele pensava. A noite passou, e quando chegou a manhã, quando a luz do sol entrou na tenda, Jacó olhou e viu que era Lia. Imagine o horror daquele momento. Jacó havia esperado 7 anos, 7 anos trabalhando, sonhando, esperando por Raquel. E agora, na luz da manhã, ele descobria que a mulher com quem havia passado a noite não era Raquel, era Lia. O choque, a confusão, a raiva, a traição. Como isso havia acontecido? Como ele não percebeu? A escuridão, o véu, talvez até mesmo Lia tendo sido instruída a não falar muito, Labão havia orquestrado tudo perfeitamente. Jacó correu até Labão furioso. O que foi que você me fez? Não foi por Raquel que trabalhei para você? Por que você me enganou? E a resposta de Labão foi cínica, manipuladora, mas tecnicamente correta. Não é costume em nosso lugar casar a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias desta e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Você percebe o que Labão fez? Ele usou um costume local como desculpa, mas se era um costume tão importante, por que ele não havia mencionado isso nos últimos 7 anos? Porque Labão era um enganador. Ele havia planejado isso desde o início.
Havia usado palavras ambíguas no acordo original, havia esperado o momento certo. E agora Jacó, o homem que havia enganado seu próprio pai cego, que havia roubado a bênção de seu irmão, estava sendo enganado da mesma forma. Deus tem um senso de justiça poética. O enganador foi enganado. Jacó estava preso. O que poderia fazer? Ele havia consumado o casamento com Lia. Pela lei, ela era sua esposa agora. E ele ainda amava Raquel desesperadamente. Então Jacó aceitou o acordo. Completou a semana de núpcias com Lia, 7 dias de celebração e rituais de casamento, e então Labão lhe deu Raquel também. Finalmente, depois de 7 anos e 1 semana, Jacó estava com Raquel. Mas havia um preço, mais 7 anos de trabalho para Labão. No total, Jacó trabalharia 14 anos por Raquel. 14 anos. E a Bíblia nos diz algo triste. Jacó amava Raquel mais do que Lia. Lia sabia que não era amada. Ela sabia que era a segunda escolha, a obrigação, o engano. E isso criaria uma rivalidade amarga entre as duas irmãs. Uma rivalidade que afetaria toda a família por gerações. Mas Jacó trabalhou os 7 anos adicionais, porque ele amava Raquel. A história de Jacó e Raquel nos ensina lições profundas e complexas. Primeira lição: o amor verdadeiro espera. 7 anos pareceram poucos dias. Quando você realmente ama alguém, você está disposto a esperar, a trabalhar, a se sacrificar. Segunda lição: nossas ações têm consequências. Jacó enganou seu pai cego com a ajuda de sua mãe. Agora foi enganado por seu sogro sob o manto da escuridão. A ironia é poderosa. O que você planta, você colhe. Terceira lição: nem sempre obtemos o que queremos quando queremos. Jacó queria Raquel, esperou 7 anos, trabalhou duro, fez tudo certo e ainda assim foi enganado. Às vezes a vida é injusta, mas Deus ainda tem o controle. Quarta lição: Deus pode usar até mesmo situações injustas. Lia não era amada, mas Deus a viu. Dele viriam 6 das 12 tribos de Israel, incluindo Judá, a linhagem de Jesus. Raquel era amada, mas Deus também trabalhou através de Lia. Quinta lição: o ciúme e a comparação destroem. 2 irmãs, uma amada, outra não. Isso criaria rivalidade, briga, dor. O favoritismo sempre causa problemas. Sexta lição: o amor persistente é recompensado. Jacó poderia ter desistido, poderia ter ficado apenas com Lia e seguido em frente, mas ele amava Raquel. Então trabalhou mais 7 anos e finalmente teve o que seu coração desejava. Sétima lição: Labão representa o mundo que nos engana. Assim como Labão prometeu uma coisa e entregou outra, o mundo promete satisfação, mas entrega vazio. Promete alegria, mas entrega apenas prazer temporário. Precisamos ter cuidado com acordos que parecem bons, mas escondem armadilhas. Jacó finalmente tinha Raquel, mas a um custo alto, 14 anos de trabalho, e agora tinha 2 mulheres que rivalizavam uma com a outra. A vida de Jacó estava longe de ser perfeita. Ele havia sido transformado pelo encontro em Betel, havia aprendido sobre o amor através de Raquel, havia aprendido sobre as consequências do engano através de Labão, mas sua jornada ainda não estava completa. Ele ainda teria que lutar com Deus, ainda teria que enfrentar Esaú novamente, ainda teria que se tornar Israel. No próximo episódio, veremos a rivalidade entre Lia e Raquel se intensificar. Veremos o nascimento dos 12 filhos de Jacó, que se tornariam as 12 tribos de Israel, e veremos como Deus trabalha até mesmo através de famílias disfuncionais. Se você está gostando desta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.